Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o 4. E depois nós vamos abrir em Mateus, capítulo... Deixa eu só ver aqui que eu marquei em algum lugar. Mateus capítulo 9, do 35 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e por várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao homem que herdou é superior ao deles. E agora, livro de Mateus, capítulo 9. As ofertas, vou fazer no final. É que quinta-feira não tenho feito, faço direto. Mateus capítulo 9. Diz assim no 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades, doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Dori, você pode trazer um pano? A água caiu aqui, a garrafa era mole. Amém. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós sabemos que não há outro Deus além de Ti e que Tu és soberano sobre todas as coisas. E a Sua palavra, Pai querido, fala conosco, então fala conosco nesta manhã. Opera sobre nós, ó Pai querido, os Teus sinais, as Suas maravilhas. Enche-nos, ó Pai querido, com a Tua presença, porque nós sabemos, ó Pai, que tudo que vem de Ti é bom. Nós queremos glorificar o Teu nome e ouvir a Tua voz e sermos ensinados por Ti, porque nós sabemos que Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos diante de uma palavra do livro de Hebreus, aonde o Senhor fala que no passado Ele falava através dos seus profetas. Mas agora o Senhor fala por meio do seu Filho. Uma vez eu ouvi um pastor testemunhando que ele precisava de uma resposta da parte de Deus. E ele era um pastor que tinha demais igrejas, e ele foi lá no pastor que era o líder dele, falou assim: pastor, eu preciso de uma resposta, de uma confirmação, e eu não estou recebendo essa resposta. E daí ele perguntou para esse seu pastor, e o seu pastor disse assim: olha, ele não citou nem texto nem versículo, mas ele disse assim, ó: há muito tempo Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele tem falado através do seu Filho. E essa foi a resposta que aquele pastor deu. Daí, porque ele tinha procurado respostas em todos os lugares para resolver a sua situação. Mas aí o pastor dele disse: a resposta está no Filho. A resposta está em Jesus. E eu e você, às vezes, procuramos muitas respostas nas nossas vidas,
para diversos problemas e diversas situações, e até às vezes consultamos o Google, às vezes consultamos pessoas que conhecemos, às vezes consultamos aqueles que julgamos ser mais sábios do que nós, mais experientes, ou porque já viveram determinadas situações. Mas o Senhor está nos chamando a atenção, que o Filho deseja falar conosco. A nossa resposta sempre estará no Senhor Jesus. Não importa qual seja a dúvida, Davi buscava a sua resposta no Senhor. Davi, quando ele começou a governar, ele começou a consultar o Senhor sobre o que deveria fazer nas suas batalhas, no seu governo, durante toda a sua vida. Davi, quando estava, como diz o Senhor, que encontrou ele atrás das malhadas, ele buscava a face do Senhor. E por buscar a face do Senhor e consultar o Senhor, ele compôs um salmo que é o Salmo 23, porque ali ele via o cuidado dele com as ovelhas e percebeu que o Senhor era o mesmo que cuidava da vida dele. E nós conhecemos o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus sempre desejou falar com o homem. E a Bíblia diz aqui que no passado ele falava através dos seus profetas. E qual que era a pregação dos profetas? Nós conhecemos diversos profetas na Bíblia, mas um profeta chamado Moisés, quando estava junto ao monte, ele deu uma mensagem para o povo de Israel, dizendo para o povo de Israel que eles deviam se santificar, porque eles iriam se apresentar diante de Deus. Outro profeta chamado Jeremias, ele também pregava a palavra do Senhor no meio daquela geração e convidava aquele povo para o arrependimento. E daí aquele povo dizia assim: enquanto existir o templo, nós não seremos abalados. Enquanto existir o templo, nós estaremos salvos. E Jeremias estava chamando aquele povo para o arrependimento, para que eles pudessem viver a presença de Deus de forma integral. E daí a palavra do Senhor nos capítulos finais de Jeremias vai dizer que Nabucodonosor veio e destruiu o templo e os levou para a Babilônia. Deus deseja falar com o seu povo, mas o que nós precisamos, no livro de Hebreus vai dizer assim, que quando o Senhor falar conosco, não endureça o vosso coração. A pregação dos profetas sempre foi um convite a arrependimento, mas esse convite a arrependimento era para uma única e exclusiva coisa: para que nós pudéssemos nos achegar diante de Deus. O mesmo Moisés que convidou o povo ao arrependimento, no capítulo 19 do livro de Êxodo, ele vai falar assim, que o Senhor queria constituir a nação de Israel como reis e sacerdotes na presença do Senhor. Não seria uma tribo que seria sacerdote, teria sacerdotes no meio de Israel, seria todo Israel, cada morador de Israel seria um sacerdote na presença do Senhor. E hoje o Senhor Jesus que fala conosco, Ele me chama eu e você, para que sejamos os seus servos, os seus sacerdotes. Mas quando Ele nos chamou, a palavra do Senhor vai dizer que a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O convite ao arrependimento é a entrada para viver um relacionamento com o Senhor. Não existe relacionamento com Deus se não for através do arrependimento. E como eu li nesse texto, o Senhor diz que há muito tempo Ele falava através dos profetas. E os profetas faziam um convite ao arrependimento e anunciava a chegada de um grande rei que viveria com eles. Um grande rei que simplesmente, como diz a Elisa, que eu estou falando muito simplesmente, um grande rei que reinaria eternamente. E o profeta Isaías é um desses profetas que diz no capítulo 9, no versículo 6 e 7: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso.
E diz aqui, e ele estenderá o seu domínio. O povo de Israel tinha uma promessa que um dia viria o seu Messias. Mas aquela promessa não parou neles. O Senhor estendeu o seu domínio sobre todas as nações, sobre todos. O Senhor estendeu o seu domínio sobre nós. No livro de João, nós vamos ver lá declarado assim, ainda restam ovelhas que não são desse aprisco, e elas vão precisar ser reunidas diante de mim. E essas ovelhas eram eu e você, e as gerações vindouras que virão serão as ovelhas do aprisco do Senhor, porque o Senhor estendeu o seu domínio sobre toda a terra. No livro de Jeremias vai dizer a respeito de Jesus, dizendo: dias virão, declara o Senhor, e que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. No livro de Daniel vai falar sobre Jesus e vai dizer: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas, e ela será reconstruída com ruas e muros em tempos difíceis. Não vou me deter nas semanas aqui, mas ela, só para falar quando ela inicia, quando nós lemos o livro de Esdras, e o povo sai da Babilônia, do cativeiro, ali se inicia a contagem das semanas, e depois a semana de número 69, ali a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele governa sobre ali aquele tempo ali, morrendo na cruz e restaurando as nossas vidas diante de Deus. E Daniel, ele profetiza sobre a vinda do Senhor e a morte do Senhor, e sobre o que o Senhor faria pelas nossas vidas, que seria um sacrifício vivo, que de uma vez por todas nós teremos um sumo sacerdote que nos salvaria. E no livro de Miqueias vai dizer: ouçam todos os povos e prestem atenção, ó terra de todos que nele habitam, que o Senhor soberano do seu santo templo testemunhe contra vocês. Copiei o texto errado, olha, perdão. Miqueias capítulo 1, deixa eu só pegar aqui. Acho que é o versículo 3. O livro de Zacarias vai dizer: alegre-se muito da cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que seus reis vêm justo e vitorioso, humilde e montado no jumentinho, um jumentinho de cria de jumentas. E em Miqueias seria o texto onde fala que a virgem daria a luz. E todos esses profetas, eles falaram de Jesus. E falaram do arrependimento, e falaram de um relacionamento que nós devemos ter com Cristo Jesus. E Deus, Ele nos chama para viver um relacionamento mais profundo, dia após dia. É necessário que eu e você entendamos que o seu Filho Jesus, Ele veio e falou conosco. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas capítulo 24, diz: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E foi dito tudo pelos profetas, anunciando o Senhor e Salvador. Agora eu e você precisamos viver com esse Senhor de uma forma a qual Ele nos convida. A palavra do Senhor vai dizer que Ele nos chamou para depositarmos sobre Ele o nosso fardo
Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz: olha, tomai sobre si o meu jugo, que é suave. E muitos cristãos ainda estão vivendo com o peso do pecado. E muitos cristãos ainda estão vivendo com a dureza do seu coração, dizendo assim: eu não fui perdoado, eu tenho dúvidas sobre a salvação, eu tenho dúvidas sobre isso ou sobre aquilo a respeito de Jesus. E o que eu quero dizer para você é que Jesus morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. O que você precisa fazer, que eu preciso fazer, é crer que o sacrifício de Jesus é válido para a minha e para a sua vida, e entender que a vida que vivemos antes dele não deve mais ser vivida. E quem nos justifica dos nossos pecados não é a nossa consciência, não é o que fala ao nosso respeito. A palavra do Senhor vai dizer que é Cristo quem nos justifica, é a palavra de Deus. E quanto mais nós nos relacionamos com a palavra de Deus, mais nós temos conhecimento da presença de Deus em nossas vidas, e Ele demonstra que nada pode nos separar, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que nós precisamos é ter intimidade com a voz do Filho, e para ter intimidade com a voz do Filho é necessário que eu leia um livro que tem 66 livros contidos dentro dele, aonde é expressa a verdadeira palavra de Deus. E essa verdadeira palavra de Deus, ela molda os nossos corações de tal forma que um dia você vai acordar. Eu acordo e vejo que em mim já não há mais condenação, que em mim eu fui justificado pelo Filho de Deus, que em você há justificação pelo Filho de Deus, e daí nós andamos como verdadeiros filhos de Deus. Mas, e se eu cair? E se eu vier a falhar? Se apresente novamente diante do seu Deus, porque a nação de Israel, ela caiu diversas e diversas vezes, e o Senhor, que era misericordioso e justo, sempre deu um conselho: que deviam voltar para a presença dEle. Não deixe que o pecado te acuse de tal forma que você não consiga voltar à presença de Deus. Porque simplesmente o nosso Senhor, Ele morreu por mim e por você na cruz, para que não houvesse mais condenação, mas para que eu e você pudéssemos ser herdeiros e co-herdeiros de todas as bênçãos de Deus que Ele decretou em sua palavra. E agora, para sermos herdeiros e co-herdeiros, nós precisamos conhecer o testamento, nós precisamos conhecer o livro, nós precisamos conhecer aquilo que Deus diz ao nosso respeito, aquilo que somos, aquilo que vamos nos tornar, aquilo que não devemos ser, está contido nesta palavra. Existe uma canção que diz assim: me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. E eu sempre falo que até aí a música acerta. Realmente nós não conseguimos mais sem o Senhor. Mas ele fala assim: eu sou humano e só sei errar. A verdade é, nós somos humanos, mas Deus não vai aceitar essa justificativa quando nós nos chegarmos diante dele. Fala: Senhor, eu errei porque era humano. Eu sempre ouvi: errar é humano. Não, Deus vai dizer assim: eu deixei a palavra do meu Filho para te orientar, para te guiar, para zelar pela sua vida. Eu deixei a palavra do meu Filho para falar contigo. E essa palavra, ela nos impede, dia após dia, de errarmos quando ela está dentro de nós. A palavra da Bíblia apenas aberta, ela não vai operar poder em nós, mas agora, quando ela for guardada no nosso coração, ela vai gerar poder para transformar a nossa história. E aqueles que te viram como era antes sem Jesus, vai poder dizer: verdadeiramente ele é um filho de Deus. Eu lembro que na minha conversão, quando era jovenzinho, e a primeira coisa que eu fiz quando eu me converti foi sair do ambiente que eu sabia que não me trazia benefícios e me distanciava de Deus. Eu era um adolescente que tinha alguns amigos, e nas nossas conversas nós sempre falávamos palavrão. Na nossa conversa a gente xingava uns aos outros. Na nossa conversa a gente tinha discussões, brigas.
E quando Jesus me chamou para fazer parte do seu reino, eu vi que aquilo não servia mais para mim. E eu me afastei. Eu fui morar em outro bairro, não era independente, gente. Eu pedi autorização para minha mãe, fui morar com os meus tios. E meus tios, desde quando eu os conheço, eles sempre foram cristãos. E daí, andando ali com eles, eu aprendi mais sobre Cristo, mais sobre o Senhor das nossas vidas. Eu aprendi qual era o caminho que eu devia andar. E quando eu estive preparado para viver tudo aquilo no poder de Deus, eu voltei para a minha casa. Voltei a estar perto dos meus amigos que eu conhecia antes, mas eu já não estava mais moldado naqueles costumes, porque Cristo vivia em mim. E eu lembro que em uma das nossas conversas, o que um amigo meu disse assim: você está mudado, você está diferente, você não é mais aquele cara. Porque em mim começou uma transformação, que era a palavra de Deus habitando não somente aqui no livro, mas dentro de mim. Quando a palavra de Deus for moldada dentro de você de todas as formas, você vai poder cantar a música que nós cantamos aqui no final: maior é o que está em nós do que está no mundo. Você vai dizer que é herdeiro de Deus, e simplesmente assim você vai viver o poder e autoridade de Deus que Ele diz a seu respeito. Porque o nosso Deus, Ele não deixou uma palavra a qual ela não operasse em nós nada. Ele deixou uma palavra que é viva e eficaz para transformar a nossa história e a de quem está ao nosso redor. E ali com os meus amigos eu pude ver que Cristo mudou a minha história. E eu pude compartilhar da presença de Deus e daquilo que foi mudado na minha vida. E a palavra do Senhor diz que no tempo oportuno, toda a palavra dEle vai cumprir o que lhe apraz, para que as pessoas se acheguem à presença de Deus. Então eu e você, quando recebemos a mensagem do Filho, ouvimos o que o Filho tem falado a nosso respeito, como aquela mulher samaritana que disse: ó, Ele tem dito tudo o que eu tenho feito. Nós vamos sair proclamando essa palavra do Evangelho. E essa palavra que mudou a história daquela mulher, mudou a história do povo ali em Samaria, a qual os judeus se afastavam. E essa palavra que mudou a minha vida, vai mudar a história daqueles que eu ministrei a palavra do Senhor. A palavra de Deus que está na sua vida, aquilo que transformou a sua história, vai mudar a história da sua família, dos seus amigos, daqueles que estão ao seu redor. Porque o Evangelho, a palavra de Deus diz que ele jamais voltará vazio, mas vai cumprir o que lhe apraz. Ali na minha adolescência, ali já me tornando jovem, nós ministrávamos moradores de ruas. E esses moradores de rua, eles iam lá com uma única intenção exclusiva, que era comer. E quantas vezes falou assim: nossa, vai demorar. Você ouvia a reclamação daqueles moradores de rua: ah, está demorando. Porque falava que o almoço era meio-dia, só que tinha palavra, tinha louvor. E quantas pessoas, eu fui com a Elisa, acho que em 2013, visitei o local onde nós fazíamos esses alimentos. E uma irmã chamada Wanda dizia: você lembra de fulano, lembra de ciclano, lembra daqueles que a gente ministrava? Eles encontraram a sua vida novamente com Cristo Jesus e tiveram vidas restauradas. Pessoas que eram moradores de rua, a qual a sociedade não dá crédito, até se esquiva. E quantos daqueles que estavam fedendo, eu ajudei a dar banho. E quantos daqueles que estavam fedendo, eu abracei quando ninguém queria abraçar, e ministrei a palavra do reino. E por causa da palavra do Evangelho que era ministrado naquele lugar, naquele tempo, moradores de ruas que não tinham créditos se encontraram com o Senhor e se tornaram testemunhas vivas da palavra de Deus, para que pudessem ser uma testemunha viva para ministrar a outros. Cristo, a palavra do Senhor diz que Ele fala através do seu Filho, e o Filho está habitando na vida daqueles homens que ministram através do nome de Jesus. O Filho habitou na minha vida, habita na minha vida para que eu fale através de Jesus. O Filho habita na sua vida para que você fale em nome de Jesus. E o Filho que fala, Ele é que opera as maravilhas para que hajam transformações nas histórias. Às vezes nós queremos que tudo seja instantâneo e rápido.
Eu estou falando do ano de 2004, 2005 e 2006. Eu fui saber desse retorno em 2013. O que eu e você temos que fazer é ministrar a palavra de Deus. Ele já nos chamou ao arrependimento. Ele nos levou a um relacionamento com Ele através da sua palavra, através das nossas orações, através de uma vida dedicada na sua presença. Agora Ele deseja que eu e você avancemos no nome dEle, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que crê no Senhor Jesus vai fazer obras maiores. E aonde nós estamos nessas obras? Aonde foi que nós paramos nessas obras? Porque existe uma igreja que está adormecida, e eu não estou falando da igreja Cristo é Paz, eu estou falando da igreja de Jesus, que está adormecida, como diz uma expressão, na luz, porque simplesmente encontrou a salvação e deseja que ela pare somente neles. Quantas pessoas são egoístas e falam, está tudo certo na minha vida, está bom, e não anuncia o reino de Deus. Quando você não anuncia o reino de Deus, quando você não fala de Jesus, você é uma pessoa que está adormecida na luz, porque um dia o Senhor vai cobrar dos seus filhos, diz a palavra do Senhor, e Ele vai dizer assim, eu estive com fome e me deram de comer, eu estive com sede e me deram de beber, eu estava com frio e me deram de vestir. E essas pessoas, Ele fala assim, quando fizemos isso, Senhor? Quando você cuidou de um desses pequeninos. E existe uma igreja que tem o pão da vida dentro dela e não tem alimentado as pessoas. Existe uma igreja que tem um rio de águas vivas fluindo do seu interior e não sacia a sede. Existem pessoas, cristãos, que estão dentro da igreja, estão cheios do poder de Deus e não ministram sobre as vidas, e elas não são transformadas. Existe o pão, que é o alimento que nós podemos dar, mas existe um pão que está escasso nessa geração, porque não estamos pregando como igreja do Senhor. Existe uma água que é para fluir do nosso interior e transformar vidas, e está escasso nessa geração, porque não estamos servindo da água viva. Existe um fogo que aquece os corações, que é para transformar todas as histórias, e não está sendo incendiado pela igreja do Senhor. Deus nos chama para ouvir a sua voz, e depois que Ele nos chama para ouvir a sua voz, Ele nos impulsiona a sair ministrando a sua palavra. Diz a palavra do Senhor que Ele reuniu os 12, em outro livro vai dizer que Ele reuniu 70 e disse, vão e anuncie o reino. Precisamos anunciar o reino de Deus, dia após dia, porque para isso nós somos chamados, para expressar a glória de Jesus que há em nós. Deus falou pelos seus profetas, Deus fala pelo Filho, e o Filho habita em nós, e Ele deseja falar nessa geração. Mas o Paulo vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? E como irão se ninguém se dedica a ir? Diz, eis-me aqui. Chegou a hora de dizermos, eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor. Chegou a hora de dizermos, vamos pregar, porque o profeta Osés vai dizer assim, chegou o tempo de arar a terra e clamarmos até que Ele venha. Chegou a hora de ministrarmos a palavra do Senhor até que Ele venha e faça chover sobre a terra. É o Senhor que dá o crescimento para a obra. O apóstolo Paulo diz isso. Nós lançamos a semente e outro pode regar, mas quem dá crescimento é o Senhor Jesus. Mas precisamos anunciar o reino de Deus, porque o Filho deseja falar. Deus falou pelos seus profetas, Deus fala pelo seu Filho, e vai dizer assim, a pregação do Filho, em Marcos capítulo 1, 14 e 15, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, creiam no Evangelho. E no versículo 3 de Hebreus vai dizer, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita, na majestade, nas alturas, tornando-se até aqui. O Filho, Ele cumpriu uma obra, e essa obra, ela
precisa ser realizada nas nossas vidas. A obra de purificação precisa ser realizada nas nossas vidas, e a palavra do Senhor vai dizer: e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. E a obra de Cristo em nossas vidas é dia após dia. Dia após dia nós somos transformados, dia após dia nós somos lapidados, dia após dia nós somos, nos aperfeiçoamos na semelhança e na imagem de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que seria como uma escada, de glória em glória nós nos assemelhamos ao nosso Senhor. E esse Deus tem toda a autoridade, diz a palavra do Senhor. E diz: e o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos todos os atributos de Deus em Jesus. Não existe um atributo de Deus que seja fora de Jesus. No livro de Isaías vai dizer assim que Ele é o princípio e o fim. Daí lá no livro de Apocalipse diz assim, Alfa e Ômega, princípio e fim. No Antigo Testamento vai dizer que Ele é a nossa justiça. E nós encontramos um Deus. Aqui no livro de Hebreus vai dizer assim que Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Esse é o nosso Deus. Nós vamos ver ali que no Velho Testamento dizendo assim, que o Senhor é a nossa paz, Jeová Shalom. Daí no mesmo Velho Testamento, no livro de Isaías, vai dizer assim que Ele é o príncipe da paz. Todos os atributos de Deus em poder e em glória foram dados a Cristo Jesus. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele veio na forma humana, e nós conhecemos o texto lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, vai dizer assim, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhantes a homens, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A expressão exata: Ele veio em forma humana, morreu como homem, mas ressuscitou como o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória. No livro de Hebreus, no capítulo 2, vai descrever isso também. Diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, no capítulo 2, versículo 14, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que Ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que Ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu, quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, veio em forma humana, morreu na cruz. Ele venceu a morte e venceu o diabo. O diabo já está derrotado. Não pense você: olha, ele tem poder contra mim. Não, Cristo Jesus já venceu Satanás. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que são de Cristo Jesus, o maligno não toca. Cristo venceu na forma humana, para que nós nos achegássemos a Ele. Mas hoje Ele está sentado no trono dos céus, e a glória deve ser dada a Ele, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E sabendo disso, eu e você, como igreja do Senhor, não devemos mais ser escravos do medo da morte. Sabendo disso, não devemos mais viver debaixo de um jugo que não é para carregarmos.
porque o nosso jugo hoje é leve e o nosso fardo é suave, porque nós estamos em Cristo Jesus. E quando o inimigo vier com palavras tentando te lembrar do seu passado, eu e você devemos lembrar do futuro dele, que é no lago de fogo e no inferno, mas lembrarmos que eu e você viveremos com o nosso Senhor eternamente. Se vivemos com ele hoje aqui, vamos viver com ele na eternidade, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem forças do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades. O nosso Deus, Ele nos amou tanto que Ele venceu todas essas barreiras, todas essas dificuldades para nos encontrar. E foi o amor de Deus que diz lá no livro de Romanos capítulo 5, versículo 8, que vai dizer que o nosso Deus nos amou, que Ele entregou o seu Filho. Talvez alguns possam morrer por um justo, mas Cristo Jesus mostra o seu amor por nós, pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos valor algum, mas Ele nos amou. Nós estávamos distantes de Deus, mas Ele morreu na cruz, para que eu e você nos achegássemos diante dEle e nada pudesse nos separar, e nem o nosso passado pudesse nos marcar, porque em nós há uma marca para o futuro de glória e de honra, que é viver com Cristo todos os dias das nossas vidas na eternidade. É isso que está reservado para a igreja do Senhor, é isso que está reservado para a sua vida, e é isso que Deus deseja fazer na vida daqueles que não têm Cristo Jesus, através de mim e de você. E para isso, o Senhor que falou através dos profetas, falou através do seu Filho, e que é a expressão exata de Deus, Ele nos faz um convite, que é para que possamos ser aqueles que vão trabalhar para a sua obra. Mateus capítulo 9, 35, 38 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie os seus trabalhadores. O Senhor quer nos enviar para sermos os seus trabalhadores nessa geração, para pregarmos arrependimento no meio dessa geração, para convocar as pessoas para se entregarem diante do Senhor com seus corações voltados a Ele. E quando nós fizermos isso, não se preocupe com o que você tem de falar, porque o Espírito do nosso Deus, Ele vai nos dar sabedoria e vai nos ensinar o que devemos pregar. Apenas vai ser um testemunho daquilo que Cristo já fez na sua vida, e aquele testemunho vai ser suficiente para que Deus opere na vida daqueles a quem você está pregando. Porque esse testemunho é carregado da palavra de Deus sobre a sua vida. E quando você ministrar a palavra de Deus, ela vai cumprir o que lhe apraz. Eu creio que todos que estão aqui reunidos têm um testemunho da chamada de Deus sobre as suas vidas. E com certeza esse testemunho vem através de uma palavra de Deus que foi ministrada sobre vocês. E essa palavra de Deus é que transformou a sua história, é capaz de transformar a história daqueles que estão ao nosso redor. Eu disse quinta-feira que alguém me chamou simplesmente porque eu estava ali no canto enquanto eles ensaiavam uma canção. E daí me chamaram para estar junto deles. Uma senhora me chamou para estar junto deles e ensaiar a canção que eu nem conhecia. E daí, depois daquilo que ela me chamou, eu peguei a Bíblia e li Salmos capítulo 84. E aquele salmo foi marcando a minha vida, porque eu me encontrava como aquele salmista, procurando um lugar de refúgio. E é interessante que ninguém ministrou para mim. Ninguém foi lá falar assim: olha, é assim, 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 assim que é para ser esse salmo. Mas a palavra de Deus foi tão evidente para mim, que eu entendi quão amáveis são os seus tabernáculos.
minha alma desfalece pelos seus átrios. E suspira. O pardal encontrou um ninho para si, e a andorinha fez o seu ninho. E eu estava visualizando ali que aquele lugar aonde eles fizeram tudo isso, a andorinha e o pardal, era no templo do Senhor, era reservado ao lugar do Senhor. E daí depois o Senhor fala: bem-aventurado o homem cujos tem o coração aplainados. E depois vai dizer assim: que feliz, bendito é o homem que passa por lugares áridos e faz dele um manancial. E essa pessoa que estava passando pelos lugares áridos era aquela pessoa que me chamou para andar diante de Jesus e me convocou: não fique aí sozinho, não fique aí sozinho. E falou: você pode se chegar junto conosco, com Jesus. E daí eu percebi que aquela pessoa foi que transformou os lugares áridos, porque a terra seca era eu, a terra sedenta, rachada, que não tinha água era eu, a terra que não tinha vida era eu. E Jesus estava chamando: olha, o lugar de tristeza já não serve mais para você, porque eu quero fazer brotar uma água viva do seu interior. O lugar de tristeza já não serve mais para você, porque eu quero fazer essa terra seca que não tem vida produzir frutos. E com certeza existe uma palavra de Deus que marcou o seu coração e te chamou para viver com Cristo Jesus. E com certeza, passando por aquela palavra, você vai ver quem você era e quem você se tornou diante de Deus. E quando você ministrar essa palavra que transformou a sua vida, aquilo que era terra seca na vida do próximo vai começar a produzir frutos. E diz aquela palavra, né? Bem-aventurado, feliz é o homem cujo passa pela terra seca e faz dele um manancial. E depois diz: vem as primeiras chuvas e torna aquele lugar um tanque de bênção. E isso foi na minha vida. Deus fluiu o seu manancial. Daí, se você ler o livro de Ezequiel, no capítulo 48, vai dizer que há um rio que flui do templo do Senhor, e por onde ele passa, ele gera vida. Antes a andorinha queria morar no templo, o pardal queria morar no templo. Daí depois, mais para frente, eu descobri que o templo era eu, e que a água que flui de mim, flui do meu interior. E você sabe que hoje o templo é você, e que a água que flui do seu interior. E essa água que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, passa por lugares áridos, por terra seca. E diz a palavra do Senhor que as árvores que já estavam mortas começaram a ter folhas, e aquelas árvores que eram frutíferas começaram a dar frutos. E a água atravessou um imenso lugar até chegar no Mar Morto e dar vida àquele lugar. Quem éramos os mortos? Éramos nós, mas a água, o rio de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor nos vivificou para que tenhamos vida. E essa vida que há em nós é para vivificar aqueles que estão ao nosso redor. Quantos de nós falam: como seria bom que um parente meu chegasse a Jesus? Chegou a hora de você anunciar a palavra do reino para o seu parente, para que ele se achegue a Jesus. Como seria bom se meu amigo se achegasse a Jesus? Chegou a hora de anunciar a palavra do reino. Chegou a hora de ver o reino de Deus manifesto através da minha e da sua vida. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 11, vai dizer: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor,
Mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos, e a ele faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, e essas palavras que vocês estão ouvindo são minhas, são meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. O Filho fala. O que precisamos é ouvir a voz do Filho, porque o Filho tem nos chamado, através do seu Santo Espírito, a vivermos todas as suas boas obras. É isso que ele diz lá no livro de Efésios. E no livro de Tiago ele vai dizer assim: aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Deus nos chamou para falar em nome do seu Filho. Deus nos chamou para viver em nome do seu Filho. Deus nos chamou para sermos justificados pelo Filho. Deus nos chamou para sermos curados pelo Filho. Deus nos chamou para mudar a nossa história através do seu Filho. Deus nos chamou para orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Deus nos chamou para falarmos em novas línguas. Deus nos chamou para vivermos tudo aquilo que Ele planejou em sua palavra. Então vamos começar a viver a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvir o que o Senhor falou através dos profetas, o que o Senhor fala através do seu Filho, e agirmos conforme a vontade do Filho. Porque o desejo dele, no livro de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, vai dizer que o desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Mas para que haja salvação, é necessário que uma igreja viva pregue. Um dia Pedro pregou e 3.000 homens se converteram. Outra vez ele pregou e um homem se converteu. Outra vez ele pregou e outra pessoa se converteu. Paulo, a mesma coisa. Um dia ele pregou e Priscila e Áquila se converteram. Só que lá naquela casa deles, um dia se tornou uma igreja. Um dia Cristo pregou através de alguém na sua vida. E isso é o suficiente para que muitas mais vidas se acheguem à presença de Deus. Porque o que o Senhor precisa não é de muitas pessoas. Ele precisa que uma pessoa diga: eis-me aqui. E que essa pessoa seja você. Que responda a Deus dizendo: eis-me aqui. Porque se você responder a isso, a obra Cristo vai fazer. Porque aonde Ele está, vai existir cura, milagres, sinais e maravilhas. Aonde Ele está, nós vamos orar como filhos de Deus. E tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, que não foi somente o arrependimento, o perdão para nós, mas foi conquistar tudo no nome dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele, Ele nos chamou para sermos transformados e para sermos agentes de transformação. Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E hoje o Deus que cura está neste lugar. Porque Ele levou sobre si as nossas dores. E não importa qual seja a tristeza mais profunda do seu coração, hoje Ele quer arrancar essa tristeza do seu interior. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Tem vivido uma vida tão difícil, impaciente. Esse Jesus que é o príncipe da paz está aqui para te dar paz. Temos ansiedade, vamos lançar diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem muitas outras obras para fazer em nossas vidas, que você aí deve estar pensando: esta obra eu preciso que seja realizada na minha vida. Apresente ela hoje diante de Jesus. Apresente ela hoje diante de Jesus, porque Ele está neste lugar para mudar a sua história. E em consequência de mudar a sua história, Ele vai mudar uma geração ao seu redor. Chegou a hora em que eu e você vamos nos achegar diante do Filho e falar: eu quero ouvir a sua
voz. E existe uma forma de ouvir a voz de Deus. Existem duas formas: a Bíblia e o Espírito Santo de Deus. Porque Ele vos fará lembrar de todas as palavras do Filho. E o Filho que habita em você, Ele vai falar contigo. Vai transformar a sua história, a sua jornada. Você não vai sair daqui como escravo do medo. Você não vai sair daqui como escravo do pecado. Você não vai sair daqui dessa forma, mas vai sair daqui como um verdadeiro filho de Deus. Aquele que ama o Senhor vai sair daqui como um amigo de Deus. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E hoje Ele te chama para arrependimento, relacionamento e para anunciar a sua palavra. Verifique em qual estágio você está e haja conforme a vontade do nosso Deus, porque a vontade dele é que todo homem venha a ser salvo. E para que isso aconteça, responda: eis-me aqui, Senhor. Quando fizermos isso, a palavra do reino vai avançar através de nós. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos dedicar o nosso culto em adoração e liberar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, que tem em sua palavra. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Rei dos reis, soberano Senhor, nós, ó Pai querido, na qualidade de teus filhos, nós nos rendemos diante de ti, diante do teu altar, diante da tua glória, e nos entregamos à tua presença, ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso, e declaramos: reina neste lugar, reina sobre as nossas vidas, opera os teus sinais, opera as tuas maravilhas neste lugar, porque nós o exaltamos como o Senhor das nossas vidas. Nós exaltamos porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor nos atraiu à sua presença, porque o Senhor nos permitiu ver o Senhor, ó Pai querido, em nossas vidas, porque o Senhor brilhou tão claro e tão forte, tão alto. A luz do mundo brilhou sobre as nossas vidas, e assim como o salmista disse que tu és a luz, o Senhor é a minha luz e a força da minha salvação. Assim foi na minha vida. O Senhor brilhou com uma luz tão poderosa, Pai querido, que eu não pude deixar de enxergá-lo, que eu não pude deixar de vê-lo, que eu não pude deixar de encontrá-lo na minha vida e ser transformado por Ti. Dia após dia o Senhor transforma o meu coração, transforma a minha vida, e assim é na vida da Tua igreja. Dia após dia o Senhor brilhou como uma luz intensa e forte, tem transformado a vida dos Teus filhos. Agora que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai querido, e recebemos o convite ao arrependimento, e recebemos o convite a receber todas as promessas e as bênçãos do Senhor que foi conquistadas ali naquela cruz, e entender, ó Pai querido, que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, ó Pai querido, e essa autoridade está na vida dos Teus filhos, que vão fazer obras maiores no nome do Senhor Jesus. Então nós vamos, ó Pai querido, fazer como está escrito ali no livro de Marcos, no capítulo 16, nós vamos, ó Pai querido, anunciar a palavra do Teu reino, vamos falar em novas línguas, nós vamos, ó Pai querido, orar pelos enfermos e eles serão curados, serão transformados. Nós vamos, ó Pai querido, anunciar a Tua palavra em muitas vidas, ó Pai, vão ser chegar diante de Ti, não por causa daquilo que somos, mas porque nós temos um Deus que é poderoso nos céus e na terra, um Deus que vive em nós e que opera uma obra maravilhosa, reconciliando o perdido, reconciliando o mundo para contigo, reconciliando aqueles que não tinham, Pai querido, esperança, mas encontraram no Senhor. Deus, usa a Tua igreja como uma igreja vencedora, uma igreja que não se envergonha do Evangelho, mas antes anuncia a Tua palavra, que cada pessoa ao sair dessa igreja hoje aqui possa estar disposta a, quando ouvir, existe alguém enfermo, falar: eu vou orar por ele, eu vou declarar o poder de Deus, porque eu sei que o meu Deus, o meu Senhor já venceu tudo naquela cruz, e Ele diz, sim, Ele diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E vamos declarar o Teu reino, e quando vemos uma pessoa atribulada, nós vamos declarar: o príncipe da paz, o príncipe da paz, Ele quer reinar sobre a sua vida, governar sobre a sua história. Como igreja do Senhor, que se levante os Teus ministros, se levante a Tua igreja para declarar o Teu poder. Que a palavra que falou conosco marque essa geração através das nossas vidas, Senhor. Que aquilo que queimou em nossos corações, como foi naqueles discípulos no caminho de Emaús, quando ouviu o que o Senhor falou, desde os tempos de Moisés até chegar no Senhor, seja a mesma chama,
que queimou, e que essa chama transforme as vidas. Nós sabemos, ó Pai querido, que Tu és um Deus que tudo podes. Então age através dos Seus filhos, que a Sua igreja hoje se mova em fé no Filho de Deus e conquiste tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz como direito. Que não possamos sair daqui achando que somos frustrados, não, mas saiamos daqui reconhecendo o poder da autoridade do Filho de Deus que há em nós. Que você saia daqui e dê frutos por onde passar. Que você saia daqui hoje lançando sementes, porque o nosso Deus é que dá crescimento. Que você saia daqui hoje certo que Cristo venceu na cruz e Ele se aproximou de nós e nos tornou filhos. Não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. O livro de Romanos vai dizer que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deixe o Senhor agir através da sua vida e essa manifestação acontecerá. E os perdidos alcançarão salvação em Cristo Jesus. No nome santo de Jesus, que eu abençoo a sua vida para sair daqui e começar a produzir frutos. Frutos. Filhos de Deus surgirão através da mensagem pregada, através da sua igreja. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.